Olá, pessoal. Vamos agora falar um pouquinho do que está previsto no edital, que é a parte da carta de serviços que está no decreto 90/94. Veja, não está o decreto todo na prova, só o que está é a carta de serviços, a partir do capítulo 2, tá certo? Então, vai cair na prova somente o capítulo 2 da carta de serviços. Bem, primeiro, para a gente falar desse capítulo 2, você tem que entender o que é uma carta de serviço ao usuário, certo? Então, a carta de serviço ao usuário é como se fosse um cardápio dos serviços prestados por aquele ente, por aquele órgão para os cidadãos. Então, aqui, ó, a carta de serviço ao cidadão, ao usuário, é um documento elaborado pela organização pública que visa informar aos cidadãos quais serviços prestados por ela. Então, é uma carta de serviço ao usuário. Qual é a ideia? A ideia é mostrar quais serviços o órgão público presta, como acessar o serviço, como obter esse serviço e quais são os compromissos com o atendimento, qual o tempo de atendimento, onde é feito e os padrões de atendimento estabelecidos. Então, ó, o que é a carta de serviço? É o portfólio de serviços que o órgão público presta ao cidadão usuário. Ó, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, no caso esse decreto, aplica-se ao Poder Executivo Federal, que preste atendimento aos usuários. Então, a carta de serviço ao usuário do serviço público, diretamente ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar a carta de serviços ao usuário no âmbito de sua esfera de competência. Então, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, porque esse decreto ele rege aqui o Poder Executivo Federal, tá? Ele deve elaborar e divulgar a carta de serviço. O que é uma carta de serviço? São os serviços prestados por esse serviço público ao usuário. Padrão de atendimento, onde é feito esse serviço, tudo isso tem que ser informado ao usuário, tá? É a carta de serviço ao usuário. Ó, a sua prática implica na organização de um processo de transformação de princípios. Qual é a ideia da carta de serviço? É focar os serviços no cidadão e também a possibilidade de controle social, certo? Então, essas são as palavrinhas-chave. Prestar o serviço ao cidadão e que o cidadão possa exercer o controle social sobre aqueles serviços. Se na carta de serviço, por exemplo, tem dizendo que o INSS presta um serviço X, então ele vai ter que prestar. Se ele não prestar, o cidadão pode fazer uma reclamação, fazer o controle social, certo? Então isso caiu na prova da banca, perguntando: a carta de serviço é para quem? É para o usuário. É o usuário do serviço, certo? É informar quais serviços ao cidadão. Quais serviços são prestados? Como acessar esses serviços? Como obter esses serviços? Quais são os compromissos? Qual é o atendimento? Qual é o padrão? Ok? Então, ó, a carta de serviço ao usuário, objetivo é informar os serviços prestados para aquele órgão do Poder Executivo Federal. Como acessar esses serviços e os compromissos e padrões de qualidade e atendimento. Pessoal, carta de serviço ao usuário me diz quais serviços devem ser prestados, como eu acessar, qual o padrão de qualidade, como é que vai ser o atendimento, certo? Ó, a carta de serviços tem que informar ao usuário, tem por objetivo informar o usuário. Quais serviços são prestados por aquele órgão? Como é que é o acesso a esse serviço? Qual é o padrão de qualidade, tempo de atendimento? Tudo isso, né, os serviços serão publicados no portalunico.gov. Então, existe um portal.gov.br onde os órgãos vão mostrar à sociedade quais são os seus serviços através de suas cartas de serviço. A carta de serviço ao usuário deverão
constar informações claras e precisas dos serviços. Essa carta de serviço tem que estar lá de forma precisa e clara. Qual serviço vai ser ofertado? Quais são os documentos e os requisitos? Por exemplo, eu trabalho na Justiça Eleitoral, lá tem uma carta de serviço ao usuário. Então, diz assim, qual é o serviço da Justiça Eleitoral? É esse. Para eu tirar a primeira via, quais os documentos? Para eu tirar a segunda via, quais os documentos? Certo? Que devem ser prestados ao usuário. Então, pessoal, quais as etapas de processamento o serviço vai prestar? Prazo para a prestação de serviço, a forma como o serviço vai ser feito, a forma de comunicar, os locais, as formas de acessar. Então, entendam, a carta de serviço ela tem que fornecer inúmeras informações para a melhoria da qualidade do serviço. Qual serviço eu vou ofertar, quais são os requisitos, quais são as etapas, como é que é o prazo, tempo de atendimento. Além das informações, né, que deverão ser precisas sobre o serviço, a gente também é definido um padrão de qualidade, certo? Então, o usuário fará jus à prioridade. Qual prioridade? Quem é que é prioridade? O tempo que eu vou esperar por esse atendimento? Qual o prazo? Quais os mecanismos de comunicação? Quais os procedimentos para receber, atender e gerir as minhas sugestões? Quais são as etapas presentes e futuras do atendimento? Quais são os mecanismos de consulta pelos usuários? Como é que eu consulto o meu atendimento? O tratamento que deve ser dado ao usuário? Os elementos básicos, como, por exemplo, a sinalização. Por exemplo, uma pessoa com deficiência vai lá, como é que está sinalizado? Quais são as condições mínimas de acessibilidade? Quais são os procedimentos para atendimento quando o sistema foi informatizado? E todas as outras informações julgadas interessantes ao usuário. Veja, isso é uma evolução, pessoal. É uma evolução. A carta de serviço, além de dizer qual o serviço, ele vem estabelecendo procedimentos de qualidade mínima na prestação de serviço. Parece brincadeira, mas isso é uma coisa que existe, uma coisa que é para ser feita pelo controle social. Se o órgão disponibiliza uma carta de serviço e todos são obrigados do Poder Executivo Federal, ele tem que cumprir o que está previsto na carta de serviço. Por quê? Porque ele é obrigado por lei. E também, se não fizer isso, você tem como exercer o controle social, tá? Então, a carta de serviço ao usuário incluirá também uma listagem. Então, por exemplo, essa carta de serviço tem que ter quais são as taxas, as tarifas, os comprovantes, os pareceres para a instrução do ato público. Quer dizer, eu tenho que pagar alguma taxa, alguma tarifa, tenho que levar algum comprovante, tem algum parecer. Os atos normativos que tratem do ato público para liberação, por exemplo, quais são os atos, quais são as regras e normas que tem que ter no sistema. Os códigos do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, se for o caso de emissão de liberação dessa atividade, né? Descrição resumida do fluxo da tramitação do processo. Então, tem que ter como a gente chama, mapeamento do processo. Como é que ocorre? Eu faço o pedido, vai para onde? Vai para que setor? Isso tem que estar transparente, tá? A descrição da aplicabilidade dos efeitos dos níveis de risco. Então, qual o risco, né? O risco é leve, é alto, é baixo desse processo. O prazo e as regras para aprovação. Tudo isso tem que estar transparente para o usuário. O tempo médio de tramitação de pedidos análogos até as demais estatísticas relacionadas ao ato. Quanto tempo um outro usuário na mesma situação leva para ser atendido esse serviço, tá? Então, isso é importante, pessoal. Principalmente isso, é o que mais cai. O que é carta de serviço? Quais são os requisitos de qualidade que tem que ter na carta de serviço? E quais informações tem que ter nessa carta de serviço? Qual o serviço, qual o requisito, qual a etapa, qual o prazo, certo? E a carta de serviço é muito importante para que haja o quê? Para que haja um bom atendimento ao usuário, aqui ao cidadão, como também para o exercício de controle social. Já caiu isso em prova, tá? Já caiu isso em prova. Veja,
A ideia é racionalizar as normas, certo? A edição e alteração de normas relativas ao atendimento ao usuário deve seguir. Então, eu vou alterar uma norma. Então, eu tenho que seguir os princípios da eficiência e da economicidade. E considerarão um efeito prático, certo? Então, eu vou alterar uma norma. Essa norma vai melhorar o serviço? Vai ser mais econômico? Na prática, ela vai burocratizar ou vai melhorar, certo? Aí, eu quero propor uma melhoria. Eu quero uma melhoria, então eu posso solicitar uma simplificação. Então, o usuário do serviço pode apresentar solicitação de simplificação. Como é que ele vai fazer isso? Certo? Ele vai fazer através de um formulário chamado Simplifique. O Simplifique é um formulário, certo? Onde ele vai poder propor uma melhoria. A solicitação de simplificação, que é feita no Simplifique, deverá ser apresentada preferencialmente por meio eletrônico, no canal da Ouvidoria Geral da Controladoria Geral da União, certo? Então, você vai no canal da Ouvidoria Geral da União, tem lá um documento chamado Simplifique, e você vai poder preencher para apresentar uma melhoria, tá? Sempre que recebida por meio físico, os órgãos de unidade deverão digitalizar a solicitação. Então, eu não quero fazer por meio físico, eu quero fazer por meio impresso, documento. Então, eu faço, entrego no órgão e o órgão vai digitalizar e enviar no canal da Ouvidoria do Controladoria Geral da União. O que é que deve ter no Simplifique? Então, o que é o Simplifique? É o formulário para a melhoria da simplificação do serviço. Eu tenho que ter identificação, a especificação do serviço, objeto de simplificação, por exemplo, eu fui atendimento do TRE, eu achei, mas o TRE não usa o Simplifique, só, por exemplo, eu fui no INSS. Eu acho que deveria melhorar isso, isso e isso. Então, você pode, através do Simplifique, fazer. Mas você tem que dizer qual a identificação, qual o serviço que eu quero, qual o nome do órgão ou entidade perante o qual o serviço foi solicitado, a descrição dos atos e fatos e, facultativamente, uma proposta de melhoria. Então, se eu quero simplificar, eu tenho que dizer qual é o serviço que eu quero simplificar, qual é o órgão, o que é que aconteceu para demorar tanto, né? Ato conjunto dos ministros de Estado da Controladoria Geral e da Economia disciplinará o procedimento a aplicar a solicitação da simplificação. Então, é um decreto próprio, um ato conjunto de como vai ser tratado esse procedimento de simplificação, certo? Sanções pelo descumprimento. O servidor público militar que descumprir está sujeito às penalidades da Lei 8.112, tá? Então, o servidor público, e nesse caso, o servidor público federal, porque esse decreto se aplica aos órgãos federais, então, se ele descumprir, ele pode sofrer uma penalidade em consonância com a Lei 8.112. Os usuários do serviço público, né, desrespeitados poderão representar a Controladoria Geral da União. Se você não teve um bom atendimento, você pode representar a Controladoria Geral, que vai apurar, certo? Cabe ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral e aos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo zelar pelo cumprimento desse decreto e adotar providências para responsabilizar os servidores públicos e militares, né, pessoal? Então, se você está na carta de serviço, não teve um bom serviço, você acha que foi destratado, não foi bem atendido, e você acha que cabe uma responsabilização, você pode sim solicitar essa responsabilização, tá? Cabe à Controladoria Geral da União e aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno zelar pelo cumprimento desse decreto, certo? Então, Controladoria Geral e os sistemas de controle interno vão observar e tomar as providências cabíveis, certo? Como é que ocorre a divulgação dos serviços? A carta de serviço ao usuário, a forma de acesso, as orientações de uso e informações do Simplifique deverão ser objeto de permanente divulgação dos usuários de serviço mantidos e visíveis e acessíveis. Então, tem que estar no portal do órgão, tem que estar lá exposto ao usuário, né? Tem que estar no portal único.gov, tem que estar nos portais institucionais,
e de prestação de serviço da intranet, certo? Nos locais de atendimento, por meio de extração de informações do portal.gov e também tem que ter em formato impresso. Então, a carta de serviço, ela tem que estar em formato impresso para que todos possam ver qual serviço é prestado, tá? Fica vedado aos órgãos de administração solicitar ao usuário de serviço requisitos, documentos, informações e procedimentos cuja visibilidade não esteja informada no portal. Quer dizer, se não tiver previsto na carta de serviço, não tiver previsto no portal.gov.br, não é possível exigir documentos que não estejam previstos lá, tá? Fica vedado a cobrança de documentos não previstas aí na carta de serviço, ok? As informações do PIFIC serão divulgadas no painel de monitoramento. Então, se você solicitou, isso vai estar público, certo? A melhoria do serviço, que é super importante, é feita através de pesquisa de satisfação aos usuários, tá certo? Então, se é isso que você tem que saber, é uma coisa simples, fácil, não é uma coisa difícil, e a partir daí, a gente vai responder algumas questões, inclusive questões da Compev, né? Que você vai ver que é fácil, desde que você saiba a estrutura do decreto na parte da carta de serviço. Então, encontro você aí na próxima aula. Valeu, pessoal!